Amigas, amigos, hoje eu estou aqui com um amigo a quem eu conheço como João Reis e que é o historiador João José Reis, um dos mais importantes no Brasil e um especialista em temas como escravidão, racismo, etc. João, você está lançando um novo livro esse ano chamado Ganhadores. Do que trata esse livro? Esse livro primeiro definiu o que era ganhadores. Ganhadores eram os negros que iam para as ruas durante o século XIX, nas cidades todas do Brasil. Esse livro é sobre Salvador, mas em toda parte onde existia a chamada escravidão ao ganho, né? Lá estava o escravo que era enviado pelo Senhor para as ruas para trabalhar e trazer a féria para si, e uma parte menor ele podia guardar, o ganhador podia guardar. Esses eram os ganhadores escravizados. Mas haviam também os ganhadores libertos, aqueles que um dia tinham sido escravizados. Todos negros, todos vindo da África? Todos negros, no caso desse período que eu trato, todos africanos, com uma outra exceção. Empregados no carrego de todo tipo de objeto, né? De tonéis grandes de aguardente, a caixas enormes de açúcar, mas também pequenos objetos como um envelope, que eram carregados no cesto para levar ao correio. Você está me falando disso, me vem à cabeça esses rapazes de bicicleta que estão zunindo pelas cidades do Brasil, entregando qualquer coisa a troco de quase nada, e que se sofrerem um acidente ou forem assaltados ou se morrerem, ninguém é responsável por eles. Você vê alguma relação? Com certeza, né? A barbárie da escravidão, evidente. É a barbárie do neoliberalismo que nós estamos vendo, né? E esse é um fenômeno mundial, mas que se agrava nos países periféricos, onde não existe nenhuma ou pouquíssima tradição de direitos trabalhistas, né? E hoje em dia cada vez menos, né? A analogia é boa, porque agora tem uma... A analogia é boa, mas sempre tem um senão, né? Por exemplo, o trabalhador escravizado, ele tinha... Não estamos comparando, porque são coisas incomparáveis. Mas né? É interessante a comparação, porque o ganhador escravizado, ele pelo menos tinha aquele senhor que via naquele escravo, aquilo era uma propriedade que ele tinha que preservar, né? Tinha que preservar a sua saúde, tinha que alimentar, etc, etc, né? E proteger, o senhor tinha que fazer isso. Inclusive proteger contra a polícia, o abuso da polícia, né, que era muito frequente. Hoje em dia, esses trabalhadores que estão aí entregando de bicicleta, de moto, ou dirigindo Uber, eles não têm absolutamente nenhum. É um trabalho precário total, né? E eu vou lhe dizer, numa certa maneira, a gente pode inclusive definir como trabalho análogo à escravidão. Porque não há nenhuma garantia de nada. É a escravidão do ganho no século XIX, é a mesma coisa, cara. Entendeu? E ao contrário do que você falou, sem a preocupação do dono, porque se não tiver um, vai ter mais 10 na fila. Exatamente, né? No caso do trabalho análogo à escravidão, em geral, é lá nos cafundó de Judas, entendeu? No interior, onde tem uma propriedade, onde as pessoas estão vivendo uma situação absolutamente de insalubridade, não sendo pagos corretamente, etc, etc. Na cidade é diferente. Como era diferente a escravidão urbana comparada com a escravidão rural, dos canaviais, dos cafezais, né? É por isso que eu digo que a analogia é muito interessante, né? Já que você chamou atenção para isso, né? Porque o que nós temos hoje é uma espécie de trabalho análogo à escravidão nessas ocupações aí. O motoboy, o cara que dirige a bicicleta entregando, né, comida para cima e para baixo, e por aí vai. O que um historiador como você, que já há décadas já estuda, já escreveu sobre, pelo que me lembro, que eu li Revolta dos Malês, A Cemiteriada, e acompanha essa questão, o que você pensa e sente quando você vê pessoas adeptos basicamente do chamado bolsonistão, porque isso eu acompanhei muito de perto nos últimos anos,
negando a existência da escravidão, ou com sofisma, dizendo, não, eram os escravos mesmo, que eram africanos que escravizavam. Olha, é ignorância, né? O sistema, ele foi montado pelos europeus. O sistema do tráfico, o sistema da escravidão. Então, isso aí não existe a menor dúvida. Banqueiros suíços, ingleses? Não, os portugueses, que foram os pioneiros, entendeu? Os ingleses, que foram os maiores traficantes do século XVIII. Também holandeses? Os holandeses, todo mundo participou. Todo mundo tinha um forte lá, em algum local da costa da África, né, com a sua bandeirinha, né? Dinamarqueses, russos, entendeu? É difícil você encontrar uma nação europeia que não tivesse participado. E parte do sofismo, não, mas eram africanos escravizando. Isso é uma outra. Agora o que é? Você monta um sistema, né, e você entra em conluio com a elite africana local. Ela também participou do tráfico, não vamos negar isso. Entendeu? Elas entregavam escravos a traficantes que vinham buscá-lo. Mas, no caso de Angola, que foi o país que mais, a região, né, que mais forneceu escravos para o tráfico, né, os portugueses adentraram mesmo o continente. Né? Eles colonizaram a costa muito cedo. Luanda é uma cidade portuguesa, Benguela é uma cidade portuguesa. Entendeu? Então, eles ocuparam mesmo, e dali eles faziam os negócios com o interior. Entendeu? Então, essa coisa de, os africanos vinham entregar. É uma maneira muito chã de descrever uma coisa muitíssimo, um sofisma, como você diz, é uma coisa muitíssimo mais complexa. Né? Enfim, não dá nem para você, né, levar a sério uma coisa dessa. Na linha do tempo, você que pesquisa, quando você se afasta um pouco, você vê 120 e tantos anos atrás e você vê o Brasil hoje, a escravidão, o racismo no Brasil é estruturante? Sem dúvida. É formador, definitivo? É formador e continua a ser formador. Quer dizer, o racismo tem uma capacidade incrível de se recriar, né? De se reproduzir. Nenhum racista ele vai pensar nos escravos, etc., para disparar uma atitude racista. Né? A atitude racista vem de uma experiência, inclusive psicológica, imediata. Né? Seja de medo, seja de ódio, né? Seja de inveja e assim por diante. Mas é aquela coisa, não, ele é diferente ou ela é diferente, entendeu? Então, não entra na minha mente pequena. Né? Então, isso prescinde da escravidão. Não era necessário ter havido escravidão, e não é necessário ter havido, mas há uma coisa que a gente chama exatamente racismo estrutural e institucional. São duas coisas. O institucional é aquele que está embutido nas nossas instituições, inclusive nas instituições estatais, né? E o estrutural é aquela que vem embutida, né, numa sociedade e que explica, por exemplo, por que os negros são mais pobres, por que eles têm uma menor escolaridade, por que eles são pagos diferentemente, mesmo quando têm a mesma escolaridade, no mercado de trabalho. Né? Por que eles estão nas piores ocupações da estrutura de mercado de trabalho, entendeu? Então, quer dizer, isso aqui é uma coisa que vem de lá de trás, né? E é uma coisa que é um movimento lento, é um movimento das estruturas da sociedade, né? E para se livrar disso precisa de muita política pública, porque isso não vai embora. A cota, eu acho que já foi um grande avanço. A cota foi uma revolução silenciosa, entendeu? Mas corre perigo. Tem que ficar vigilante. Isso e mais, você, amiga, amigo, na descrição, no crédito aí abaixo, você vai encontrar o link da conversa toda que o João e eu tivemos na TVE. Um abraço, até a próxima. Obrigado, João. Valeu, obrigado.